Olivia, você fez. Eu tô aqui com o seu texto de 6 dias atrás da Sport Insider. Que eu achei interessante o título: O Efeito Fatal Model. Futebol encara a nova era da objetificação feminina. O que te motivou a escrever essa matéria? Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre ela também. O fato de eu ter recebido um release sobre Musa do Brasileirão, que era uma coisa que eu não recebia há anos. E Fala sobre aí, a objetificação, né? Enfim, da isso. mulher. Recebi um release de Musa do Brasileirão. A fulana XYZ do clube tal. E aí eu achei curioso. Falei, poxa, eu não vejo isso há muito tempo, né? Eu achei que tinha caído em desuso essa questão. E aí eu fui pesquisar e eu vi que a gente tem uma nova era das musas. Agora são as musas 2.0. Que elas têm privacy, elas têm OnlyFans, elas têm alguma conta na Fatal Model, né, que é de acompanhantes. E elas usam esse mecanismo do futebol, do uso do escudo, né, do uso da camisa, para monetizar, né, transformar isso numa estratégia de conversão em assinantes, em acompanhantes. E o ambiente do futebol ele vira uma plataforma de divulgação. E isso é um problema, né? Porque a gente também está falando de um momento na história onde a gente busca por igualdade, busca por direitos das mulheres, busca por equidade de gênero no ambiente de trabalho. E aí você divide essa tensão com um patrocínio Fatal Model num time feminino, por exemplo. Existe isso? O Fatal Model Já patrocinou num clube aconteceu. feminino, time feminino? Isso aconteceu. Caramba. E isso vai tomando proporções também para você desenraizar algumas questões, né? E aí, obviamente, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, né? Mas a gente está num momento da história onde a gente fala sobre violência contra a mulher e tudo mais. A gente sabe que essas plataformas, elas são montadas, elas são... O público-alvo é o público masculino. Porque a maior parte das pessoas que produz conteúdo ou que está nessas plataformas é mulher, né? A maioria. Então, essa objetificação é um ponto que está intrínseco. Olivia, sobre isso... E aí eu conversei com especialistas, conversei com pesquisadoras, conversei com especialista de mercado para falar sobre isso. E o risco reputacional que os clubes correm ao colocar, né, os seus patrocínios. Do ponto de vista do marketing, é um baita risco. Também é um problema, porque você precisa se afastar, né, desse, digamos assim, é o sport washing, né? Quando você usa um clube de futebol para tentar melhorar a sua imagem reputacional no mercado, você está tentando fazer um sport washing, você está tentando limpar a sua imagem com aquilo. E o esporte sempre foi esse mecanismo, né? Para você, inclusive, a Arábia Saudita fazer uma Copa, é um mecanismo para limpar a imagem, né? De que violenta, de que tem a questão dos respeitos humanos. Mas a Fatal Model precisar limpar a imagem dela usando o futebol para isso não seria um certo conservadorismo exacerbado da sociedade? Pergunto porque é muito diferente, por exemplo, um Bin Salman que matou jornalista ter que usar o Newcastle para limpar a imagem dele. Agora, o que a Fatal Model fez? Além de promover trabalho para... Porque dentro do feminismo eu vejo alas que conversam... Concordam, né? Que discordam. Uma ala diz, olha, isso aqui é muito legal, não estão cobrando nada das mulheres, elas têm o jeito de fazer o que elas quiserem com o corpo delas, logo, se elas quiserem ser acompanhantes, se elas quiserem ter privacy, OnlyFans... Isso é do cacete, a gente tem que incentivar que os ambientes sejam seguros para que elas façam esse tipo de trabalho. Outra ala já fala, puta, isso aqui não é legal, é a objetificação do corpo da mulher. Isso dentro do âmbito feminista. Então, assim, eu que tento estudar sobre o tema, conversar com pessoas, sou muito amigo da Miri Lacombe, por exemplo. Sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu mando mensagem para ela, a gente tem uma relação... Eu sou apaixonado por ela. E eu, assim... nunca sei como me posicionar, onde você está como mulher feminista nessa história. Eu acho que tem espaço para as duas vertentes. Eu acho que
as mulheres, elas buscam cada vez mais os ambientes seguros e o controle sobre os seus corpos. E isso é um direito, né? Porque você não vai ter um acompanhante homem com o mesmo risco de sofrer um tipo de violência do que uma mulher, certo? Claro. E até aí eu acho que ok, a Fatal Model promove esse trabalho e eu acho que é totalmente justo, é um trabalho justo. A questão é quando isso entra no ambiente do futebol, que é um ambiente hipermasculinizado. E você usa o target, né, o público-alvo é esse público, porque ele vai se atrair por aquilo, automaticamente. Então, a gente está falando de resistência às mulheres no jornalismo, de resistência às mulheres em campo, de objetificação de corpos. A gente está falando de muitas coisas, nesse ambiente que é masculinizado. E aí você usa esse ambiente para essa imagem e para essa conversão de assinantes, enfim. Acaba sendo contraproducente. Certo? Exatamente. Uma coisa precisa conversar com a outra. E eu acho que tem espaço para você fazer publicidade disso em outros lugares, entendeu? O esporte, principalmente o futebol, ele ainda é um reduto da masculinidade. Acho que colabora para que o machismo seja menos E quem está falando isso não combatido. sou eu, são pesquisadoras Claro. da USP, pesquisadoras Estão na sua matéria. que estão na minha matéria. São pesquisadoras acadêmicas que foram É uma visão atrás. legal pra Então, caramba. é isso. Você acha que esse tipo de, diante do que você trouxe na sua matéria, você chegaria a uma conclusão que esse tipo de patrocínio ele tem um certo, digamos, prazo de validade dentro do ambiente do futebol ou não? Ou ele vai permanecer aí por muito Então, tempo? inclusive as próprias autoridades, né? A CONAR já né, tem alguma fiscalização maior. O Ministério Público do Pernambuco, se eu não me engano, se eu não estiver errada, depois eu vou dar uma checada, que proibiu e tirou ali os patrocínios de ambientes de esporte e tal. Então, assim, as autoridades olham para isso também com cuidado, porque você está expondo também as crianças, né? O estádio, os clubes de futebol, eles são, assim como as bets, também é um debate importante da gente ter, né? Porque é para maior de 18. Então, você também expõe, existe uma regulamentação, e hoje existe uma regulamentação muito forte para as bets, né? Inclusive de publicidade. Hoje você não consegue entrar numa bet sem colocar o seu cadastro, seu CPF, Sua provar face. sua face, Biometria. mostrar que você é maior de 18 anos, Exatamente. Todo um controle. Eu não sei se tem isso na Fatal Model, por exemplo. Eu não sei. Não tô dizendo que tem ou não tem. E eu as não sei. plataformas, elas usam muito disso, Pena. também da facilidade para você acessar esses conteúdos de outras formas, nas próprias redes sociais. Então, essas musas, né, elas usam ali a camisa do time, tiram foto e colocam lá no story do Instagram o acesse meu privacy, acesse meu OnlyFans. Isso é uma ferramenta de conversão, entendeu? Então, você impulsionar esse mercado também é uma forma de você objetificar o corpo da mulher, porque a mulher ela tá inserida naquele espaço com uma camisa de futebol e com a bunda de fora, entendeu? Cara, é um papo complexo, né? Nossa, muito. Complexo, difícil.